Nós vamos dar sequência, então, às nossas aulas de terça-feira do CPET, a nossa reunião magna. E hoje eu vou falar sobre abordagem bayesiana em medicina intensiva. Ah, prometo para vocês que vou falar muito pouco, ou quase nada, de fórmula e de matemática. É muito mais uma forma de pensar. E vou tentar, de alguma forma, vender a ideia de que vocês já fazem a abordagem, as inferências bayesianas no dia a dia de vocês no atendimento dos doentes dentro das UTIs, mas talvez fazer isso de uma forma mais explícita torne isso de uma forma mais natural, essa forma de pensar, e eventualmente até torne vocês médicos mais eficientes, tanto no diagnóstico quanto no tratamento dos doentes críticos. Muito bem. A abordagem bayesiana em medicina intensiva, então a primeira coisa é de que qualquer dado clínico que você obter dos doentes dentro das UTIs ou em qualquer lugar, eles são desprovidos de forma e significado. Né? Se eu pedir para alguém que não é da área médica fazer uma coleta de uma história clínica e eventualmente até de um exame físico, se for adestrado, é capaz de coletar dados, de obter informações através da anamnese, uma anamnese estruturada, obter dados do, do, do exame físico, solicitar exames de laboratório, obter dados de laboratório, mas são os médicos que organizam e que interpretam dados clínicos. Então, a primeira coisa com relação a essa interpretação e esse caminho de se fazer um diagnóstico clínico inicial, um tratamento, é de que a incerteza é um fato central crítico do raciocínio médico. Se vocês um dia acham que vocês têm certeza de um diagnóstico e têm certeza que estão fazendo o tratamento certo, não estão corretos. Eternamente, sempre existe algum grau de incerteza no diagnóstico. Os pacientes, de um modo geral, não conseguem descrever exatamente o que acontece com eles. Os médicos e enfermeiros não conseguem coletar ou contar exatamente o que eles observam. Os resultados de exames laboratoriais têm sempre algum grau de erro. Constante isso. Os fisiologistas não entendem precisamente como o corpo humano funciona, embora a gente já tenha muito conhecimento acumulado, obviamente. Os pesquisadores não conseguem caracterizar bem ou de uma forma completa as doenças. Os farmacologistas não entendem completamente os efeitos das drogas. Ninguém sabe precisar o prognóstico de um paciente com exatidão. Então a gente vive num ambiente de incerteza permanente. Apesar disso, somos obrigados a tomar decisões importantes, mesmo críticas sobre testes diagnósticos e sobre tratamentos. Então vamos ver como é que a gente se comporta nesse ambiente. Né? Acho que é uma tradição, sempre que se vai falar de raciocínio clínico, de interpretação de dados, etc. e tal, essa máxima do Osler está sempre presente, né? Que a medicina é uma arte da incerteza e uma ciência da probabilidade. Se a gente vive com incerteza, se a gente não tem certeza, por que a gente, em um determinado momento, diz eu tenho certeza disso? Se a gente está sempre agindo de uma forma probabilística. Vocês agem de uma forma probabilística sempre, exceto quando vocês têm fé em alguma coisa. Porque a fé não dá espaço para dúvida. Mas a arte da medicina, a prática da medicina não é um ato de religião, um ato de fé. Ela é um ato de cuidar de doentes e de aplicar conhecimento científico em benefício dos doentes. Então nós estamos sempre lidando com probabilidades. As decisões são sempre baseadas em dados. E esses dados sempre têm alguma imperfeição. Essas são as 3 fontes principais que vocês devem sistematicamente tentar corrigir para poder se aproximar o mais próximo possível da verdade, ou seja, fazer diagnósticos mais prováveis, tratamentos com mais probabilidade de dar certo. Ou os dados que são obtidos através da anamnese, do exame físico, do laboratório, ou eles são incorretos, ou eles são imprecisos, incorretos quando eles estão errados. Quando você interpreta erradamente uma resposta de um doente, interpreta erroneamente um desejo da família ou uma informação por parte da família, ou eles são imprecisos, às vezes tem que coletar várias vezes para poder
saber onde é que está mais próximo da verdade, ou eles são incompletos. Isso é uma constante, principalmente para quem atende emergência, para quem atende unidade de terapia intensiva, a gente não conhece o quadro clínico completo do doente. Ou porque nós não fomos capazes de poder fazer todas as perguntas, todo o exame físico, e nem temos todos os dados de laboratório disponíveis. Então, por isso lidamos com probabilidades e não com certezas. E lidar com probabilidade é ser bayesiano. Acho que a grande transformação que eu quero passar para vocês aí no final da aula é muito mais um estado de espírito, de atitude perante o doente, perante o diagnóstico, perante os tratamentos, é que sempre existe um grau de incerteza. E a atitude bayesiana é sempre na busca de você sair do errado para se aproximar daquilo que é certo, através de rodar o PDCA, no caso, rodar o, o, o o teorema de Bayes várias vezes. Né? O Thomas Bayes é esse personagem, né? Aí considerados naquela época de ouro da ciência no século XVII, no século XVIII, na Inglaterra, uma das 5 maiores influentes na área da ciência. Um inglês que viveu no começo do século XVIII. Ele era um clérigo. Naquela época, como os saberes não eram tão extensos como são hoje, era possível que uma pessoa soubesse várias coisas, né? Além de teólogo, filósofo, cientista, matemático, estatístico, ele era um monte de coisas. Não tinha internet, não tinha telefone para poder atrapalhar, não tinha Netflix, etc. E tal. O pessoal que tinha algum saber passava o tempo todo estudando. E ele, então, desenvolveu esse teorema que tem essa fórmula matemática, que é facílima de entender. Vou apostar com vocês. Em que ele diz assim, que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A, dividido pela probabilidade de B. Ok? Tranquilo. Querem ver como é fácil? A probabilidade de ter sepse na presença de uma PCR 3 vezes o seu valor normal, qual que é? Tem um doente que tem uma suspeita de sepse e tem uma PCR que dá 3 vezes o seu valor normal. Qual a probabilidade dele ter sepse? É igual à probabilidade de sepse, nesse grupo de doentes, vezes a probabilidade da PCR acima do Q3 em quem tem sepse, é o contrário aqui, dividido pela probabilidade da PCR dar 3 vezes o seu valor total. O mais complicadinho é essa fórmula que está aqui, ó. Que eu não vou dizer ela inteira, mas vou mostrar para vocês que é possível fazer o cálculo, mas que não precisa fazer isso rotineiramente. É muito mais um estado de espírito. Mas para poder chegar no estado de espírito, eu preciso mostrar a fórmula. De onde é que ela veio? Para todas as condutas que vocês têm diagnósticas e de escolha de tratamento, sempre tem Bayes por trás. Sempre. Então vamos imaginar que a sensibilidade para o diagnóstico da sepse, da PCR dá mais do que 3 vezes, seja de 70%, a especificidade seja de 80%, e que a probabilidade daquele doente que você está atendendo é de 50% dele ter sepse. Então, se você colocar aqui, naquela formulazinha inteira, a probabilidade de ter sepse com essa sensibilidade e especificidade deste teste, para quem tem PCR acima do que 3 vezes, é de 77,8%. Ou seja, se aumentou de 50% para 77,8%. Se a tua probabilidade pré-teste for de 80%, o mesmo teste dá 93% de probabilidade pós-teste. Não aumentou grande coisa, né? Porque a probabilidade pré-teste já era de tratar. Se a probabilidade for baixa, a probabilidade pós-teste é de 46%. Você ainda vai ficar em dúvida se vai tratar ou não. Talvez você precise de mais um outro teste. Então, na frente de probabilidade pré-teste baixa,
é preciso um teste que tenha desempenho de sensibilidade e especificidade muito alto para poder mudar a tua conduta. Na presença de probabilidade pré-teste muito alta, possivelmente você nem precisa de teste. O teste vai mudar muito pouco a tua conduta. Vai apenas confirmar e vai fazer você estar no caminho certo. Se a probabilidade for intermediária, conhecidamente, a maior parte dos testes com os quais a gente lida na prática clínica, que tem sensibilidade e especificidades ao redor de 70% a 80%, probabilidade pré-teste intermediária são significativamente mudadas quando dão positivos a favor da presença da doença, quando dão negativo a favor da ausência da doença. Basicamente é essa que é a ideia do Bayes. Então, o que tem de novo aí, Álvaro? O que tem de novo é que o Bayes colocou na fórmula dele esta variável que até então ela era relativamente negligenciada ou desconhecida. De que ela dá para você a oportunidade de ter uma ideia, uma crença, se aquele doente tem ou não tem a doença. E a partir desta probabilidade, que você deve ter, obviamente, baseado nas condições clínicas do doente, sabendo o restante, né, as probabilidades, daí a sensibilidade e a especificidade do teste, é possível calcular matematicamente qual é a melhor decisão clínica que você tem para poder fazer, para escolher, definir que aquele doente tem aquele diagnóstico ou escolher que aquele tratamento possivelmente vai fazer mais bom efeito naquele doente, consequentemente, ou não. Tem que lembrar que sensibilidade e especificidade depende, principalmente se ela for uma variável contínua. A maior parte das variáveis com as quais nós lidamos, elas são ordinais ou elas são contínuas. Então, quanto maior o resultado, maior a especificidade. Quanto menor o resultado, maior a sensibilidade, mais perde especificidade. Né? O dedímero do primeiro caso foi um ótimo exemplo. Então, a presença de um dedímero alto que tinha uma alta sensibilidade fez com que você precisasse de um exame mais específico na sequência para poder confirmar a doença. Aqui, utilizando a PCR tem um resultado mais alto. Ela aborda um número, quando ela dá positivo, é quase que todos os doentes são doentes. Mas você perde muito doente, né? Se você for utilizar esse nível de corte mais alto. Um nível de corte mais baixo, ele é mais sensível, mas obviamente você vai ter um número maior de doentes que não têm sepse. Quando você põe, por exemplo, a PCR uma vez o seu valor normal mais alto. Você vai ter vários outros doentes que têm outras doenças com PCR alta que não são sepse. É preciso levar essas coisas em consideração e isso muda, obviamente, o cálculo matemático da probabilidade pós-teste da aplicação da regra do teorema de Bayes. Né? Então, essencialmente, o que o teorema de Bayes traz é de que na probabilidade, na frente de um doente que tem uma determinada probabilidade pré-teste, você conhecendo a sensibilidade e especificidade do teste, aplicando o teste, isso aumenta ou diminui a probabilidade pós-teste do doente. Né? E o teorema de Bayes está neste caminho aqui, aumentando ou diminuindo a chance do doente ter aquele diagnóstico, até que você faça uma decisão diagnóstica e depois uma decisão terapêutica. E acompanhe o desfecho clínico desse doente na sequência. Né? Esse é um slide eu tenho um artigo de raciocínio clínico que eu acho que eu já distribuí para vocês. Esse é um slide que tem nesse artigo, ainda da década de 90, de que, dependendo da probabilidade pré-teste da doença, se a probabilidade for muito baixa, muito provavelmente não adianta testar, né? Não vai aumentar consideravelmente, mesmo que os exames sejam altamente específicos. Doença muito alta, que tem probabilidade de pré-teste muito alta, muito provavelmente você já vai iniciar o tratamento e vai eventualmente dar sequência a outros exames posteriormente.
A grande diferença são naqueles doentes cuja probabilidade pré-testes elas estão intermediárias, como a regrinha de Bayes demonstra, são esses doentes que você tem mudança na probabilidade pós-teste de uma forma significativa. É claro que você leva em consideração também benefício do tratamento, custo e risco do tratamento, né? A sepse é um exemplo típico disso, né? Então, mesmo em probabilidades relativamente pequenas de você ter sepse, às vezes vale a pena você coletar rapidamente o exame, faz a primeira dose do antibiótico e deixa para poder fazer a segunda ou terceira dose posteriormente, à medida que novos exames vão ganhando posteriormente. Porque perder aquele tempo é uma coisa que vai custar de forma significativa e em risco aumentado para o doente, né? E o benefício do tratamento de fazer o diagnóstico ainda com um grau de incerteza relativamente grande é importante mesmo no começo de uma abordagem diagnóstica. Então, sempre há um grau de incerteza. E você sempre deve continuar avaliando as suas hipóteses diagnósticas ou iniciar o tratamento, se sempre uma dúvida. Você, de um modo geral, não inicia o tratamento quando a probabilidade pré-teste da doença é muito baixa e a situação não exige uma atuação imediata. Você testa quando a probabilidade pré-teste é intermediária. Ou você inicia o tratamento quando a probabilidade pré-teste for muito alta e deixa os resultados dos exames para você fazer o controle posteriormente. Então, essa é a figurinha-chave da aula de hoje. Onde é que entra o teorema de Bayes? Entra na tua avaliação dos teus testes, seja de um teste diagnóstico, e aqui é preciso ampliar o que é um teste diagnóstico, né? Um teste diagnóstico é uma pergunta que você faz para o doente, né? Clássico, por exemplo, né, quando o Douglas falou ali que talvez aquele doente com dispneia os esforços tivesse insuficiência cardíaca, a hora que você faz uma pergunta, mas o senhor já tem alguma doença cardíaca de base? Ele diz assim, não, eu tenho uma estenose aórtica. Isso é um teste que você fez. Isso aumentou a probabilidade pré-teste de ser insuficiência cardíaca, aquela dispneia. Quando o senhor dorme, tem falta de ar? Tenho, doutor. Quando dorme com 2, 3 travesseiros, isso melhora? Melhora. Então, tem ortopneia também? Isso também é um teste que você faz. A hora que você coloca o estetoscópio no tórax do doente e você tem sons com crepitante nas bases ou não tem, isso é um teste também positivo. Isso vai aumentando a probabilidade pré-teste do doente ter insuficiência cardíaca. E, eventualmente, depois eu faço um teste terapêutico, né? Se o doente tem uma estenose aórtica e tem congestão, muito provavelmente o melhor remédio para poder iniciar o tratamento é fazer diurético. E se ele urina 500 ml, 1000 ml, ele melhora clinicamente, isso também é um teste, que aumentou ainda mais a probabilidade pré-teste daquele ser insuficiência cardíaca com congestão pulmonar. Então isso aqui roda inúmeras vezes, né? E isso vai fazendo com que a tua decisão diagnóstica, a tua decisão terapêutica, ela vai cada vez se aperfeiçoando e chegando mais próximo daquilo que é correto, né? À medida que você roda isso inúmeras vezes. Assim como a gente roda um PDCA, né, para poder fazer melhora contínua de qualidade nas unidades de terapia intensiva, a gente roda o Bayes para poder fazer cada vez melhor a acurácia no diagnóstico clínico e no tratamento que você está fazendo. Isso vai ao longo do tempo, ele roda inúmeras vezes, né? Eu posso rodar isso, fazer isso dessa forma, posso ter essa figurinha, ou posso ter uma outra figurinha desse jeito, no qual cada testezinho que eu faço, eu tenho uma probabilidade pós-teste. Essa probabilidade pós-teste vira uma probabilidade pré-teste de um outro teste que eu faço. Então, para cada probabilidade pós-teste, você tem uma situação clínica diferente. E faz novos testes, que vão aumentando a acurácia e a probabilidade pós-teste daquele diagnóstico ser correto e daquele tratamento estar dando certo aí ao longo do tempo. Isso, quando você aplica o teorema, quando você aplica a regrinha do Bayes várias vezes, aumentando cada vez mais a
ou melhorando cada vez mais a probabilidade pós-teste, ela fica cada vez mais sustentada. Isso é uma inferência bayesiana. E isso é o que vocês fazem. Vocês não tinham identificado isso como sendo uma atitude bayesiana de beira de leito, mas cada vez que vocês vão coletando mais informações, e ela vai se tornando cada vez mais uma probabilidade pós-teste mais acurada, mais próximo daquilo que o doente tem. Cada terapêutica que vocês fazem, se o doente melhora ou não melhora, isso faz vocês repensarem e irem cada vez mais no diagnóstico de um aprendizado. Você vai aprendendo com o doente, né? À medida que você cuida do doente, à medida que você trata, à medida que você monitora a resposta clínica. Aquela folhinha de beira de leito ela é importante para poder mostrar que o Bayes está rodando inúmeras vezes, e você vai fazendo aproximações sucessivas de estar cada vez mais certo daquilo que o doente tem, cada vez mais certo de que ele está melhorando. É mais ou menos como está aqui, né? Se você rodar isso aqui várias vezes, então se um doente apresenta com febre e confusão mental, eu acho que ele pode ter sepsis, aí eu faço um Kick-SOFA ou um SIRS. E ele tem critérios do Kick-SOFA e SIRS, então ele deve ser sepsis. Eu procuro dados do foco da infecção. Com os dados de infecção, ele tem tosse e escarro purulento. Então, qual é o antibiótico que eu devo fazer? Um antibiótico para pulmão. Ele tem história clínica pregressa ou não tem história clínica pregressa de uso de antibiótico recente, de ter ficado internado ou não? Deve ser multiresistente ou deve ser multissensível? Faço droga vasoativa ou não faço? Depois eu vou para o SOFA. Quais são as disfunções orgânicas? Ele melhorou ou ele piorou? Eu estou rodando o Bayes várias vezes. E melhorou ou piorou? Se melhorou, eu descalono. Se ele piorou, eu escalono. Ou eu troco de antibiótico, mudo a terapêutica. E aí eu já tenho os desfechos. E, ao mesmo tempo, defino se eu vou continuar investindo no doente ou se ele tem limitação de suporte avançado de vida. Então, aplicando isso inúmeras vezes, eu vou cada vez mais saindo da incerteza, como o Osler lá disse, né? E cada vez mais aplicando a teoria ciência da probabilidade, aumentando a probabilidade de que eu esteja no caminho certo, no caminho correto, né, de cuidar do doente. O Bayes se tornou uma personalidade, se vocês pegarem aí na internet, aí vocês têm milhões de páginas na internet falando sobre inferência bayesiana, né? Você tem livros, você tem camisetas que são vendidas na internet aos montes, né? Põe lá uma t-shirt Bayes, você tem, puxa vida, centenas e centenas que você recebe na tua casa, camiseta com a fórmula, né? Você tem camiseta aqui da Sociedade Internacional de Análise Bayesiana, tem camisetas assim, olha, eu sou bayesiano e eu sei o que é isso. Agora vocês também sabem. Essa aqui é muito boa, né? A probabilidade posterior de ontem é a probabilidade anterior de hoje. Ou seja, né, para cada dado que você tem, ela se torna uma nova probabilidade que você vai cada vez melhorando mais o teu diagnóstico. E aí você tem várias aplicações disso, porque toda essa análise que se faz de grandes bancos de dados, de inteligência artificial que vai aprendendo, né? Você põe uma inteligência artificial hoje para poder analisar fundo de olho, por exemplo, e vai dando para ele o feedback se ele está acertando ou não está acertando. Daqui a pouco ele está tão bom na análise do fundo de olho que você não precisa mais de um oftalmologista. O oftalmologista tem um desempenho pior. Análise de raio-x, análise de tomografia, análise de eletrocardiograma. Então a inteligência artificial vai aprendendo isso ao longo do tempo. Isso tudo é Bayes. E aí nós também aprendemos, né? Todos os dias. Aprendemos com os nossos doentes. Então a gente aplica Bayes todos os dias, né? Aqui uma funçãozinha bonitinha, olha. Então, 9 horas da noite, meia-noite. Você põe um grupo de pessoas às 9 horas para dormir. Alguns já dormiram às 9h30, às 10 horas, às 11 horas. Perto da meia-noite todo mundo está dormindo.
Então, esse é o modelo. Mas e se eu apago a luz, se eu separo aqueles com a luz apagada e com a luz acordada? Veja como demora mais tempo para poder dormir com a luz acordada. Né? E se eu ponho o meu telefone celular para poder carregar, eu durmo ainda mais cedo. Né? Luz apagada, telefone celular carregando, não, telefone celular ligado, eu durmo mais rapidamente. Dá para poder montar redes neurais. Isso é de uma publicação de 10 anos já, de uma rede bayesiana, uma rede neural, com idade, com frequência cardíaca, frequência respiratória, para poder fazer o diagnóstico de sepse dentro da unidade de terapia intensiva. E à medida que você vai acumulando dados, os diagnósticos vão ficando cada vez mais precisos. E provavelmente é isso que vocês fazem. Quando vocês primeiro abordam o doente, vocês têm uma probabilidade pré-teste mais ou menos intermediária. À medida que vocês vão coletando mais dados clínicos, vão chegando mais dados de laboratório, o diagnóstico vai ficando cada vez mais próximo de ser sepse, mesmo ou cada vez mais longe de ser sepse. Né? E eu quis trazer a ideia do Bayes por causa daquela última apresentação que a gente teve no CPET, no primeiro semestre, né, dos problemas que os ensaios clínicos randomizados têm trazidos para a área da terapia intensiva, e com aquela discussão da análise frequentíssima e na análise bayesiana dos resultados dos grandes ensaios clínicos. Né? Então, primeiro eu quis, de alguma forma, trazer para vocês que vocês já são bayesianos, ou deverão se tornar cada vez mais bayesianos, né? Porque não tem sentido vocês serem frequentistas, serem dicotômicos, serem tudo ou nada dentro da unidade de terapia intensiva com a imprecisão, inacurácia, incompletude de dados com os quais a gente tem disponível. Né? Quem diz assim, o dente está na mão, quando alguém diz assim, o dente está na mão, tenho certeza que é isso que está acontecendo com ele, pode ter certeza que eu tremo, surge um troço assim na espinha, assim que corre. Porque está deixando de ver outras coisas, entende? O dente é muito mais complexo do que um diagnóstico só, do que eventualmente um tratamento. É preciso estar sempre revendo se está no caminho certo ou não. Então lembram que existiam alguns problemas com relação aos ensaios clínicos randomizados em terapia intensiva. Uma delas, né, daquele texto do Zampieri, que a gente comentou bastante no final de junho, que era pensar bayesianamente, ou seja, mais probabilidade do que sim ou não na análise dos ensaios clínicos, porque os doentes da unidade de terapia intensiva eles são tão complexos. Né? Você ter uma terapêutica só que possa sozinha interferir no resultado é relativamente complicado, difícil, é preciso ter uma quantidade muito grande de doentes, porque frequentemente não é fácil compreender onde é que está o sinal, né, dentro daquele ruído que o doente, a terapia intensiva, mesmo que você esteja fazendo tudo certo, às vezes ele tem outras complicações, tem outras razões do porquê que ele morre, porquê que ele tem uma evolução ruim. Então, pensar bayesianamente, mais probabilidade do que sim ou não, e aprender enquanto cuidamos eram duas coisas que estavam aqui. Você aprende com o doente individualmente e aprende de uma forma geral também, à medida que você vai cuidando de múltiplos doentes com situações clínicas semelhantes. E o exemplo era aquele da dexametasona. Eu trago para poder discutir outra vez, para poder perceber essa diferença entre a gente ser mais frequentistas ou mais bayesiano na interpretação dos dados dos ensaios clínicos randomizados. Né? Sem tomar um partido definitivamente, porque aqui é preciso algumas vezes ser frequentista, mas algumas vezes talvez ser bayesiano vai ajudar vocês a tomarem melhores condutas terapêuticas na beira do leito. Então esse é o estudo do Recovery, né, que em junho de 2020, impressionante, com 4 meses de pandemia, nós sabíamos que a gente tinha que fazer dexametasona para quem estava em ventilação mecânica, né, ou para quem precisava de oxigênio, e quem não precisava de oxigênio não precisava de fazer dexametasona e tinha até uma tendência a ficar pior. Né? Então faz 2 anos que a gente faz 6 miligramas para dexametasona em quem tem Covid
grave, né? Precisa de oxigênio. Mas daí aqui no JAMA, no final do ano passado, saiu o COVID Steroids 2, comparando 12 com 6 miligramas. Vocês devem se lembrar de uma discussão que nós tivemos numa reunião de terça-feira com o Luciano, né, em que havia ali uma certa incerteza se uma dose maior de corticosteroides não poderia ser mais efetivo do que a dose de 6 miligramas de dexametasona, mas não tinha estudo para poder suportar isso, né? Mas esse estudo, ele comparou 6 com 12 a 1.000 pacientes, mais ou menos 500 com 12, mais ou menos 500 com 6 miligramas de dexametasona, naquele mesmo grupo de doentes com Covid que precisavam de pelo menos oxigênio, né? Ou seja, Covid grave. Oxigênio ou ventilação mecânica. E teve essa diferença da probabilidade de morte. A gente olha para a curva e ela é diferente, né? Praticamente não há cruzamentos aqui. Aqui no começo só, onde é habitual, que tem um número pequeno de doentes, ou um número pequeno de tempo, desculpa, sendo analisados. Mas posteriormente há uma diferença, mas ela não foi estatisticamente significativa, né? O risco foi de 0,83, mas incluiu com uma probabilidade, um P de 0,09, ou seja, uma probabilidade de que essa diferença seja verdadeira de 91%, e não uma probabilidade de que ela seja igual de 9%, que ela seja diferente de 91%. Então a gente não consegue, através da análise frequentista diz assim, ó, se eu fizer 100 vezes o mesmo estudo, né, e se eu conseguir em menos do que 5 estudos ou menos, mostrar que há uma diferença, eu consigo refutar a hipótese nula, a hipótese de que é igual. E aqui, claramente, ela não é estatisticamente significativa. A teoria bayesiana diz assim, mas espera lá, nós lidamos com probabilidades. A probabilidade de que você esteja certo, de que haja uma diferença, ela não é maior do que 95%, mas ela é de 91%. Ela é de 91% de chance de que haja uma diferença. E aí, qual que é a tua conduta? Você faz o corticoide nessa dosagem de 12 ou não? Você assume de que possivelmente há uma diferença? Ou você só vai assumir que há uma diferença se a probabilidade de que haja diferença ela for maior do que 95%, do que, né, a probabilidade de acaso seja menor que 5%. Na hora que você olha essa curva aqui, que são aqueles doentes que ao longo do tempo foram ficando ruins, ela também parece diferente, né? Os doentes com 12 parecem melhorar mais rápido. Mas, novamente, ela não é estatisticamente significativa, né? Como a ideia do estudo foi que o desfecho primário era não ter suporte em 28 dias, e tinha um poder de 85% para poder mostrar uma redução relativa de 15% na mortalidade de 28 dias, de 30 para 25, não se conseguiu isso, né? Se conseguiu uma redução menor do que os 15% de mortalidade. Mas mesmo assim ainda significativo, né? Me parece. Enfim, quem está defendendo hoje a teoria bayesiana é de que a gente deve fazer 12 e não fazer 6. Porque quando eu levo em consideração, isso suportado aqui pelo editorial que acompanha o artigo, é de que o custo de fazer 6 para 12 é muito pequeno. Provavelmente as complicações, 6 para 12, 6 miligramas dá 40
6 miligramas de dexametasona dá 40 de prednisona. 12 dá 80, mais ou menos, miligramas de prednisona. As complicações de fazer 10 dias de 40 ou de 60 miligramas de prednisona não é muito grande. E você tem uma probabilidade razoável de você estar beneficiando um número significativo dos doentes. Então, a diferença da atitude frequentista da teoria bayesiana é essa. De que a frequentista é você está certo ou você está errado. E a teoria bayesiana é você tem alta probabilidade de estar certo. Mas não estamos seguros do que esteja. Isso é mais ou menos o que vocês fazem com o diagnóstico clínico de vocês todos os dias, né? O que o Euler ensinou e o que o teorema de Bayes também nos ensina. Que a gente nunca está seguro, mas a gente está cada vez mais próximo de poder estar com o diagnóstico certo e de estar escolhendo uma terapêutica certa para o doente. Se vocês tiverem uma visão muito mais bayesiana e menos frequentista, né? Menos de, puxa vida, isso aqui pode, isso aqui não é, isso aqui não é. Ou isso aqui, muito provavelmente, deve ser isso, muito provavelmente o doente vai se beneficiar com essa terapia, muito provavelmente o doente vai sobreviver. Ou seja, a linguagem do bayesiano é alguma coisa que indica alguma incerteza. E que eu acho que ter alguma incerteza traz um estado de espírito para vocês, de que vocês precisam de estar atento continuamente para aquilo que está acontecendo com o doente. Sempre coletando mais informações, revisando o diagnóstico clínico e revisando os efeitos da terapêutica do doente. É provável que existe uma grande chance de a possibilidade de que ocorra é pequena. Acredito que essa uma linguagem que não deve de forma nenhuma diminuir vocês, né? Eu até acho que agora tenho até uma justificativa, né? De que uma crítica pessoal que volta e meia eu recebo de que eu tenho alguma incerteza nas minhas tomadas de decisão. E de que deve ser porque eu sou libriano. Agora eu fiquei mais satisfeito, né? Que se eu tenho alguma incerteza nas minhas tomadas de decisão é porque eu sou bayesiano e não porque eu sou libriano. Eu acabei achando uma justificativa melhor para poder ser assim, né? Ou seja, a maneira preferida de representar conhecimento incerto sobre alguma coisa é o uso de probabilidades. Com isso, eu espero, de alguma forma, ter mostrado para vocês que sejam mais bayesianos no bom caminho, no sentido de estar sempre coletando melhor qualidade de informações para que vocês possam estar mais bem sustentados de que aquele é o diagnóstico clínico correto do doente, que vocês não precisam de, eventualmente, descalonar, trocar, mudar. É sempre importante estar revendo isso. E se aquela terapêutica que vocês fizeram é a melhor que pode ser feita para o doente naquele momento. Obrigado pela atenção, estou à disposição. Coisa, Rafa. Eu achei interessante essa análise, porque, como o senhor disse, ter muita certeza no paciente gravemente enfermo, que é o que a gente... Obscurece, né? Obscurece. Não tem como a gente ter certeza das coisas. Ou você sabe muito e é um gênio, que não é o caso, né? Da galera... Está em fase de aprendizagem, ou você realmente... Mas aí, muito provavelmente, também você está hiperinterpretando dados. Isso, você vive na escuridão. Então, eu acho que a incerteza leva a gente sempre a estar revisitando o diagnóstico, leva a gente sempre a se reavaliar, ver se está tratando o paciente de maneira correta. Eu creio que esse seja, com certeza, o melhor caminho. E o fato agora de colocar isso de uma maneira clara nessa apresentação faz com que, provavelmente, todos aqui pensem isso. Realmente, você se apegar a pequenas coisas e falar, não, eu tenho certeza que isso daqui é uma pneumonia, eu tenho certeza que isso aqui é uma sepse, o melhor é que você trate
as doenças, mas sempre com a possibilidade de novos horizontes. Tem que olhar para frente, para cima. Uso, Danilo? Bom, então assim, eu acho que eu queria talvez comentar uma coisa e perguntar uma outra para ver se na vibe do Libriano, assim, a gente consiga fazer uma coisa pessoal aqui, vamos dizer. Primeiro que eu acho que é importante, acho que todo mundo todo mundo não, mas a tendência é ser mesmo mais bayesiano, mas isso parece que é muito importante estudar, né? Porque senão a tua probabilidade de pré-teste vai lá para baixo. A tua interpretação pós-teste também vai... Isso. Então, isso eu acho que... Quanto é importante estudar fisiologia, por exemplo, estudar. Acho que a dica que eu queria dar mais, talvez, para os meninos, assim, se você não estuda, você não sabe o que está acontecendo, você não vai pensar, a probabilidade vai lá para baixo. Então, acho que isso só reforça a importância da gente estar sempre estudando, assim. E eu queria ver o que o doutor pensa numa coisa que veio aqui, assim. Eu falo para eles o quão importante é se expor. A gente, principalmente na fase que eles estão, de conhecimento, de crescimento, de construção de conhecimento, a exposição é importante. Porque eu acho que também vai aumentar a tua probabilidade de pré-teste. Quanto mais você se expuser, mais você vivenciou aquilo, você bateu a cara na porta uma vez, então você às vezes errou uma, a próxima vez você vai lembrar. Será que os cabelos brancos são importantes no bayesiano? Isso que eu quero dizer. É verdade. Porque, teoricamente, a minha probabilidade de pré-teste deve ser melhor do que do R1, quando eu vejo um caso. Eu espero que sim. Eu acredito tanto nisso, de que até disse para eles, hoje a gente fez o lançamento da plataforma intensiva, né, de que um dos benefícios, a Mirella lembrou isso, é de que a gente sai do nosso quadradinho. Então, eu estou dizendo isso para mim, né, como praticamente todo mundo aqui praticamente saiu do CPET, às vezes dá a impressão de que a gente reverbera os mesmos conhecimentos. O mesmo conhecimento que eu tenho de nutrição, por exemplo, que são altamente viciados, são limitados, né? A gente não avança. Então, a gente expondo cada vez mais também aquilo que a gente fala, aquilo que eu falo aqui, isso também vai ser uma driving force, uma força motriz para que a gente vá melhorando continuamente. E na beira do leito, precisa deixar claro de que diagnóstico clínico e de tratamento, ele precisa de ter uma explicação explícita. A medicina baseada em evidência, ela, diferente do diagnóstico, que pode ser intuitivo, a medicina baseada em evidência, ela é explícita. Você tem que saber exatamente por que aquele doente tem determinado diagnóstico perante os resultados dos exames e que você está fazendo uma terapêutica X, porque ela é melhor que a Y, para aquele tipo de doente, com aquelas características clínicas na linha de base, o que você espera ao longo do tempo. Então isso, se ela é explícita, isso obviamente, ela precisa de ser compartilhada e ao mesmo tempo você coloca isso à prova, se você está no caminho certo ou não. Acho que isso só melhora e faz o enriquecimento do teu resultado dentro da tua unidade e pessoal de cada um de nós. Uma coisa? Doutor, eu achei bem interessante mesmo a aula. Agora a gente, às vezes, não sabe esperar num tema desse, né? Pensando o que será que era isso? Aí agora que foi dada a aula, eu lembro que às vezes você vai conversar com os familiares, né, dos pacientes, muitos dos nossos residentes aí passam por isso. Aí o familiar fala assim, mas tá, você vai conversando, ele vai olhando pelos tênis, pelo cabelo, não tá entendendo nada que você tá falando. E daí ele fala, tá, mas ele tá doente? É isso ou não é aquilo? Daí ele fala, provavelmente que seja. Então ela fala, pô, você não fala nada, pô, você não resolve, mas é ou não é? Né? Então isso dá um caos pra gente saber que a gente não é Bozo, acho que é ótimo é ótima observação, porque a tomada de decisão ela é 0 ou 1. Ela é binária. Né? Mas você tem que saber o quanto que o 1 ou o 0 que você está tomando, ele está suportado de probabilidade. Mesmo que você diga para o doente, olha, nesse momento, com os dados clínicos que a gente tem, com as informações, o que ele tem é um tromboembolismo de pulmão. E o tratamento nós vamos iniciar é um tratamento com heparina de baixo peso molecular,
em tal dosagem. Vamos continuar analisando o que é como é que vai ser a evolução. Temos alguns exames ainda para poder comprovar melhor, né? Se é realmente um tromboembolismo de pulmão e como é que ele vai responder à terapêutica. Pronto. Você não vai dizer para o doente, olha, eu acho que não tenho bem certeza, né? Então tem uma maneira de você poder se referir àquilo que você está fazendo. Mas é importante que cada um saiba que na hora que toma a decisão, embora ela seja 0 ou 1, a probabilidade era de 0,7. Né? E que o melhor para o doente é eu tomar a decisão de fazer o anticoagulante agora. Mas eu ainda preciso continuar analisando e coletando mais informações ao longo do tempo. Faz parte da tua monitorização. Né? É muito diferente do que você dizer assim, não, isso aí é tromboembolismo de pulmão, esquece. Vou fazer heparina e volta 24 horas depois para poder ver o doente. É uma conduta completamente diferente. Na primeira você foi dicotômico. Você assumiu o risco de que tinha 30% de chance de não ser. Né? Então, isso não significa, quando você fala que tem 70% de chance, que você vai tomar 70% da decisão. Não tem isso. A decisão é 0 ou você toma de não fazer, ou você toma de fazer. Mas, explicitamente, se você tomar consciência de que aquilo só tem 70% de chance de estar certo, isso aumenta a chance de que você aumente a atenção. Você estabeleça explicitamente o que é que você tem que fazer para poder coletar novos dados e como é que você espera que a monitorização vai trazer qual tipo de resultado para o doente. Isso você tem que mudar ou não à medida que novos dados vão surgindo. Boa. O método Bayesiano é um grande desafio para a pesquisa, né? Eu sempre tenho conversado com isso da Rafa, é muito difícil quando a gente olha da parte estatística em si, da parte metodológica, acho que é o grande desafio para nós da pesquisa daqui para frente. Né? E é muito bom poder ver esse outro lado, de que forma que a nossa conduta, e meio que instintivamente, a gente já agia dessa forma. Né? E eu tenho a impressão que o método frequentista, ele tende a enxergar o copo vazio. Não importa que está 90% cheio, eu vou tender sempre, por ser dicotômico, sempre tender a enxergar o que está vazio. De forma que o Bayesiano, eu consigo ver a chance daquilo ser verdade ou não. Então, por exemplo, naquele estudo ali, né? Eu queria uma diferença entre o grupo de 15% e eu não obtive. Mas será que 10% na clínica, se a gente fala em sobrevida, se a gente fala em qualidade de vida, isso não é significativo, né? Eu acho que ele abre muitas portas nesse sentido, assim. Acho que a gente ainda não está pronto para poder tirar conclusões num artigo científico de que uma probabilidade de 10% ela já é suficiente para poder rejeitar a hipótese nula. Acho que não. Né? Mas você pode muito bem utilizar esses dados clínicos baseados na gravidade da doença e numa terapêutica que eventualmente ela seja menos de risco e menos custo, de eventualmente aplicar até que novos dados possam surgir. Acho que é muito mais uma coisa daí da gente fazer a aplicação, né, desses resultados do que a gente já querer num curto prazo de que haja uma mudança, né, do ponto de vista da interpretação dos revisores, das grandes revistas, sair do frequentista para o bayesiano. Isso eu acho que vai levar um bom tempo. Acho que ainda a teoria frequentista ainda ela é muito boa, veja o quanto a gente cresceu, né, medicamente em terapêuticas com boas evidências clínicas utilizando essa abordagem.